Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que está assistindo este vídeo neste momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor cresça e permaneça na minha, na tua vida, no teu lar, na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nesta noite eu quero deixar, louvado seja Deus, uma palavra do Senhor para nossos corações neste momento, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11 a seguir, louvado seja Deus, que diz assim a palavra de Deus nesta noite para nossos corações, louvado seja o nome do Senhor. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti, não é estar nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos, louvado seja o nome do Senhor. Nem tampouco está da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que façamos, louvado seja o nome do Senhor. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres, louvado seja Deus. Veis aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir, louvado seja o nome do Senhor. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores reduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, louvado seja o nome do Senhor, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parei aqui no versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, essa palavra era uma palavra de bênção e uma palavra também de maldição, a qual o Senhor estava anunciando ali, quando antes de passar o Jordão para o seu povo, o Senhor estava dando as últimas instruções, louvado seja o nome do Senhor, porque o povo de Deus ia entrar na terra prometida, e dali em diante o Senhor estava fazendo o último acerto de conta ali com eles, colocando e propondo diante deles o bem e o mal, a vida e a morte, louvado seja o nome do Senhor. Que se eles atentares para ouvir a palavra de Deus, seria abençoado a sua vida, ia multiplicar os dias de vida na face da terra, louvado seja o nome do Senhor, seria o abençoado. Mas se não ouvires a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, iriam perecer, iriam ser reduzidos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E assim, a palavra de Deus, ela nos ensina, louvado seja Deus, porque Deus fala mais adiante, que ali quando o servo de Deus que estava à frente da obra do Senhor, quando passou o Jordão, sendo ali representante de Deus para o povo de Israel, ali, louvado seja Deus, sacerdote Eleazar, quando ele pereceu, quando ele veio a partir, que praticamente os servos de Deus que estavam à frente da obra do Senhor, do tabernáculo ali, vieram a partir para outra vida, louvado seja o nome do Senhor. O povo ficou sem líder espiritual, aquele povo começou a pecar, começaram, louvado seja o nome do Senhor, a praticar o que não era certo diante do Senhor, e então o Senhor começou a entregar eles na mão dos seus adversários. Então o Senhor começou a permitir que eles viessem a perecer, e a palavra de Deus, se você ler atentamente, você vai ver que todas as vezes que o povo de Deus começava a desobedecer a Deus, o Senhor entregava nas mãos dos seus adversários, dos seus inimigos, louvado seja Deus. E quando o povo clamava muito ali, se humilhava, porque estavam perecendo, Deus levantava um líder espiritual, e ali começava a dar vitória para ele, começava a libertar aquele povo da opressão dos seus inimigos em volta.
Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, louvado seja Deus, que esta palavra de Deus ela nos ensina que se nós atentarmos para ouvir a palavra de Deus e fazer a vontade do Senhor, guardando os seus mandamentos, teus juízos, seus estatutos, louvado seja Deus, a nossa vida será abençoada, teremos paz, teremos prosperidade e o Senhor estará conosco sobre a nossa vida, nos guiando, louvado seja Deus, e nos defendendo. Mas se nós não ouvir a palavra de Deus, certamente pereceremos, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus coloca diante do seu povo a bênção e a maldição. Aquele que entra na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e conhece os mandamentos de Deus, conhece a vontade do Senhor e não atenta para praticar, a sua vida será amaldiçoada, louvado seja Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que só entrar na obra de Deus será abençoado, mas porém não entende que Deus coloca diante deles a bênção e a maldição, coloca o bem e o mal e a vida e a morte. Se nós ouvir a palavra de Deus e a praticar, o Senhor é conosco para nos dar vitória, para nos abençoar, para acrescentar os nossos dias de vida na face da terra. Mas se nós não ouvir a palavra de Deus, praticando ela como Deus nos ensina, o Senhor nos castigará, o Senhor nos entregará às enfermidades. Hoje em dia, o Senhor entrega aqueles que metem a mão no arado de Deus, o Senhor entrega as enfermidades, o Senhor permite que muitos padeçam, que muitos morram com câncer, com pestes, louvado seja o nome do Senhor. Assim como vemos no dia de hoje, muitos se encontram padecendo, pessoas que estavam à frente da obra de Deus, mas que porventura não obedeceu a palavra de Deus. Conhecia o que era certo e fazia o errado, porque a palavra de Deus nos diz: se nós sabemos o que é certo e praticar errado, o Senhor nos cobrará, porque não seremos inocentes, estamos praticando o erro, não como inocente, mas como conhecedor. Aquele que conhece a vontade de Deus e não faz, ele peca e Deus castiga. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, louvado seja Deus, que muitos estão brincando com a palavra de Deus, conhece a vontade do Senhor e não faz. Conhece a palavra do Senhor e não faz. Leva uma vida de fachada, leva uma vida como que servisse a Deus diante dos homens. Mas Deus conhece o profundo e o escondido, Deus sabe ali o seu íntimo, que quando estão distante da presença ali, louvado seja Deus, da igreja, dos irmãos, começa a desagradar a Deus, começa a praticar aquilo que não agrada o Senhor. Muitos vivem como os ímpios, muitos, louvado seja Deus, que fazem a obra de Deus, vivem bebendo, vive se prostituindo, vive enganando seus irmãos, vive roubando. Muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus vivem na prática pior do que aquele que estão no mundo, até igual. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso estão padecendo. Muitos que estão entrando na obra de Deus estão padecendo porque não obedecem. Eu te digo, louvado seja Deus neste momento, que se você conhece a vontade de Deus e não pratica, e vive sendo rebelde contra Deus, a sua vida pode estar até mais ou menos no momento bem, mas se você não tomar uma decisão na presença de Deus, como o Senhor te chama e como o Senhor ensina na sua palavra, certamente irá padecer, certamente, louvado seja Deus, o Senhor castigará, porque aquele que sabe a vontade do Deus de Israel e não faz, ele irá padecer, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus nos fala e a palavra de Deus testifica, não sou eu, mas a palavra de Deus ela testifica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Assim como diz aqui no versículo 17, porém, se no teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvido e fores reduzido, louvado seja Deus, para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela possuas. O Senhor está fazendo essa palavra, o Senhor estava ensinando para aquele povo, que eles iam entrar na terra que Deus estava dando. Se eles não atentassem para ouvir e praticar, glória a Deus, aleluia, a palavra de Deus, e começasse a se curvar a outro Deus, começasse a desobedecer, os seus dias iam ser reduzidos, o Senhor não ia prolongar os dias de vida deles, eles iam padecer, louvado seja Deus, iriam perecer.
Santo é o nome do Senhor. Essa palavra, ela não está falando, muitas pessoas entendem, isso é a palavra, é só para a antiguidade, isso aí passou, não. A palavra de Deus, ela não passou, a palavra de Deus é a mesma. A palavra de ensinamento, ela permanece para todo sempre, a qual a palavra do Senhor diz em Mateus 24:35, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquilo que Deus ensina, ele não passa. Aquela palavra de ensinamento de Deus permanece e se renova cada dia. Louvado seja Deus. Se não atentares para ouvir a palavra de Deus e praticar, certamente perecerá. Muitos estão padecendo por ser rebelde e desobediente, por querer viver uma vida de aparência, por ter se curvado a Deus estranho, que não é o Deus de Israel, por ter se curvado ao Deus do dinheiro, por ter se curvado ao Deus da vaidade, por ter se curvado ao Deus da prostituição, por ter se curvado ao Deus do engano, ao Deus da lascívia, por ter se curvado a todos os prazeres deste mundo. Louvado seja Deus. Você pode dizer, mas a palavra, eu não me curvo a Deus estranho, a Deus de Baal, mas muitos têm se curvado ao Deus da prostituição, ao Deus do vício, ao Deus das drogas, do álcool, da bebida, ao Deus, louvado seja Deus, do engano, ao Deus da cobiça, tem se entregado à avareza, tem se entregado à contenda. Todas essas obras, louvado seja Deus, se entregado a elas diante dos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo. Eu quero te dizer nesta noite, neste momento, louvado seja Deus. Para nós estarmos debaixo da promessa do Senhor, nós temos que obedecer a sua palavra. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. As pessoas me dizem, não, nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que filho de Deus é aquele que pratica a vontade de Deus e que vive a justiça do Senhor. Filho de Deus é o que vive a justiça de Deus, é o que pratica a palavra do Senhor. Aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador, aquele que não vive a justiça de Deus, que não obedece à palavra do Senhor, que não se enquadra nos estatutos da palavra de Deus, ele é criatura e gentil. Foi criado, mas porém não reconheceu a Deus como Pai, ainda aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador e se enquadrando na palavra de Deus. Se eu não aceito a Jesus como meu Salvador e não me coloco como a palavra de Deus manda, como eu posso dizer que sou filho de Deus? Porque a palavra de Deus diz que os tais que não aceita e que não se enquadra na palavra de Deus sois rebelde. É filho da desobediência. Louvado seja Deus. Então é criatura e gentil. Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas, amados, é tempo de preparação. Não é tempo de nós brincarmos. Louvado seja o nome do Senhor. De sermos crentes, de sermos cristãos. É tempo de vivermos, louvado seja Deus, um renovamento espiritual. É tempo de restaurar a nossa vida diante de Deus, o nosso altar. É tempo de avivamento, é tempo de preparação. Jesus está voltando, o Senhor está à porta, o Senhor bate a tua porta neste momento no teu coração. O Senhor tem levado os teus pensamentos, aquilo que tu tem feito, que tem desagradado a Deus, tem feito coisas ocultas que aos olhos dos homens, mas Deus está vendo tudo. Muitas pessoas têm feito coisas às escuras, mas acham que a palavra de Deus diz tudo aquilo que está sendo feito às escuras será trazido à luz. O Senhor trará a luz, o Senhor revelará no último dia. Louvado seja Deus. Então, vamos se esforçar para praticar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. O evangelho de Deus tem que ter renúncia. Muitos dizem que aceita Cristo, mas não renuncia à vida errada que vivia. Jesus, quando ele foi para o deserto e foi provado ali por 40 dias e 40 noites, quando ele saiu ali, que entrou na cidade de Cafarnaum, cidade marítima além do Jordão, a palavra de Deus diz que a primeira palavra que o Senhor disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, a palavra de Deus, para que nós possamos estar vivendo o verdadeiro evangelho, é preciso se arrepender. É preciso ter renúncia. Se não tem renúncia, não tem, louvado seja Deus, uma aceitação de Cristo na nossa vida. Se nós não renunciar à vida que nós vivíamos no engano antes de aceitar Jesus, se permanecemos ainda do mesmo jeito, não teve renúncia, então não teve aceitação de Cristo através da nossa vida. Nós não aceitamos a Jesus. Muitas pessoas querem usar o nome do Senhor como objeto
quando precisa, mas porém não querem se sujeitar à palavra de Deus. Eu quero te dizer, se Jesus não estiver na direção da tua vida, se Ele não for a tua direção, você que estiver tomando todas as decisões, toda a direção, você não aceitou a Jesus, porque a palavra de Deus diz que quem aceita Jesus e passa a servir, ele já é chamado servo, e o servo não faz a sua vontade, mas sim a vontade do seu Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo, o Senhor é a porta, louvado seja Deus, e o Senhor bate no teu coração, porque breve o Senhor voltará, e o Senhor tem pressa para com a minha vida e a tua vida, que nós venhamos estar apercebidos e com a nossa vida consertada na presença do Senhor. Recebe esta palavra neste momento no teu coração. Jesus te ama, o Senhor quer salvar a tua vida, e o Senhor, Ele ainda não veio, porque o Senhor tem visto que muitos não estão preparados. Por esta causa, Jesus não voltou ainda, porque muitos estão despreparados, e o Senhor ama o seu povo, Deus não quer perdê-los. Mas o Senhor tem dado tempo, te apressa, louvado seja Deus, porque Cristo está voltando para buscar a sua noiva, e a noiva necessita estar ataviada com seus adereços e tem que estar pura, santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Recebe esta palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, e amém.